Olá, sejam bem-vindos. Tudo bom com vocês? Hoje é dia 25 de dezembro de 2025. Esse canal ele passou por um processo, tá, eu não vou dizer de esfriamento, mas de congelamento, vamos dizer assim, né? Eu deixei ele parado, postei alguns vídeos, mas a partir de hoje, eu vou estar aqui, como sempre, colocando o meu telefone pessoal, o meu WhatsApp, para poder ajudar vocês no que vocês precisam. Mas nesse período todo, tá, que ficou parado o canal, eu vou colocar como um canal ficou estagnado, né? Eu segurei um pouco, até por conta de trabalho, mesmo entrando, para quem não sabe com que eu trabalho com climatização aqui no Rio de Janeiro e nós entramos no verão. Mas uma dificuldade muito grande que existia lá atrás, até eu conseguir me adequar, né, conseguir montar uma estrutura para mim, era a dificuldade do cansaço, né, de ter que atender clientes e depois não conseguir fazer os vídeos. Então o que acontece é que eu coloquei a minha vida, realmente eu coloquei a minha vida à disposição para que Deus fizesse o que Ele quisesse fazer. E eu quero passar isso para você. Mas em relação à restauração de casamento, muitas pessoas continuaram entrando em contato comigo. Existe um grupo, eu criei um outro grupo também, que eu vou começar a divulgar mais aqui. E eu vi a dificuldade de muitos desistiram, não quiseram mais continuar, mas eu fico feliz porque optaram em restaurar a sua vida, a própria vida dela. E eu sempre tenho falado, nos atendimentos que eu faço gratuitos, né, nos aconselhamentos, não estou aqui te vendendo nada e nem vou te vender nada, mas pelo WhatsApp eu sempre entrei em contato, né? A gente sempre conversando com os irmãos, com as irmãos que ficaram felizes com os seus casamentos, com o seu casamento restaurado, entraram em contato comigo. Vitor, meu casamento foi restaurado, né? E eu falava com ele, vai com calma, vamos com calma. Por que eu falava isso o tempo todo? Porque a restauração de casamento, não é porque o marido voltou para casa, não é porque a esposa voltou para casa, não é isso. Restauração de casamento vai muito além disso. Antes de acontecer uma reconciliação, é importante que haja uma restauração pessoal. E essa restauração pessoal, ela acontece quando você consegue entender quem você é em Deus. E mais uma vez eu digo aqui, eu não estou aqui colocando para você uma religião. Tá? Eu tenho a minha crença, eu sou um cristão protestante, mas eu não estou aqui impondo para você, até porque eu tenho várias pessoas que entram em contato comigo, que são os nossos irmãos que são da Igreja Católica, que são kardecistas, que são os espíritas, e entram em contato comigo. E a primeira coisa que eu falo, você crê em Deus? Creio. Não importa as ramificações que eles estão indo, eu preciso entender, tá, se ele crê em Deus. Porque Deus, ele é o único. Então, partindo desse princípio, eu preciso levar para essa pessoa um entendimento, uma clarificação de quem ela é. Porque, é claro, ela está dentro da escola religiosa dela e está tudo bem. Eu também passei por várias outras escolas religiosas e hoje não, né? Há 26 anos, convertido ao Evangelho, e não estou impondo nada para ninguém aqui, tá? Cada um tem que ter a sua experiência. Eu entendi muito e não faço com que você seja obrigado a entender. Então, no tema do vídeo, na capa,
né? É a dificuldade de você conseguir orar pelo casamento que acabou. A dificuldade de você conseguir entender que as coisas, elas não acontecem no outro, ela acontece a partir de você. Então eu fui para vários coaches e assisti os vídeos, várias pessoas que falam sobre física quântica, várias pessoas que falam sobre mecânica quântica, várias pessoas que falam sobre riqueza, várias pessoas que lidam aí com a lei da atração, várias pessoas que falam sobre Ho'oponopono. Eu assisti vários canais de restauração, eu parei, eu investi um tempo ali, vamos dizer assim, eu investi o meu tempo para entender o que eles estavam falando. E o que eu digo para você, o que mais me assustou nessa busca toda desses canais, né? A dificuldade, mas não vou dizer a dificuldade, né? O que mais me assustou foi os canais que falam sobre restauração e que aplicam a Bíblia como princípio de uma restauração de casamento. É assustador o que eles falam. É um peso que eles colocam nas pessoas. E eu perdia o tempo e ia para os comentários. E as pessoas ali nos comentários se expressando e falando que não funciona, que não dava certo. Existem canais de restauração, tem uns 4 canais de restauração. Eu só não vou dar nomes aqui, porque vocês que estão aí nessa busca de restauração de casamento, eu sei que passaram por muitos e sabem do que eu vou falar. Canais que têm os comentários bloqueados, porque são simplesmente, olham simplesmente para vocês como números, números de like, números de inscrito. O objetivo é esse, o objetivo é vender alguma coisa para você. Então, como eu estou falando, né, o que mais me assustou em canais de restauração é o peso religioso que essas pessoas estão colocando em cima de vocês. Outras vão buscar na igreja e também recebem um peso, uma condenação, uma mentira que está sendo colocada. E o que é necessário fazer, não fazem. Porque até mesmo nas orações, colocam as orações de forma pesada, colocam, né, as orações como um jugo, colocam para vocês a oração como um peso. É campanha, é voto, é propósito, tudo com o objetivo de like, dinheiro, arrecadar alguma coisa e mentir para vocês. Foi muito tempo, meus irmãos. Eu passei por muitas coisas. Quem me acompanha sabe. Câncer por motivo de doença sexualmente transmissível que eu peguei da mãe das minhas filhas. Perda de emprego. Esfriamento na fé. Eu passei por muitas coisas. Várias traições que eu descobri. Ah, Vitor, como é que você descobriu? No WhatsApp, telefone celular, estava tudo ali. Eu tenho tudo printado e impresso. Ah, Vitor, você guarda isso? Não guardo. Porque na ocasião eu fiz tudo isso. Porque eu mostrei a ela, olha aqui, quando eu ia confrontar, olha você me traindo. E eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, mas por esse caminho,
eu acabava que não explodia tanto, eu segurava, porque eu acreditava em uma reconciliação. Mas tem um outro ponto que não vai acontecer restauração de casamento se a parte que foi não se arrepender. Não vai acontecer. Você pode até se arrepender. Eu até acredito que você tenha se arrependido. Até acredito nisso. Eu quero acreditar. Quero sim. Eu quero acreditar que você se arrependeu de tudo que você fez. Mas a outra parte, a parte que foi embora, a parte que traiu, se não houver um arrependimento, esquece. Esquece. Nada do que você fizer vai mudar esse cenário. E é por isso que a partir de todas essas buscas que eu fiz, de todos esses canais, de tudo aquilo que eles estavam falando, apontam para um único local, para um único tema, para um único objetivo, que é Deus. É por isso que eu digo que só existe um Deus. Só existe um Deus. E aí o povo da física quântica vai falar que é a dupla fenda, é o duplo quântico, é o todo, é o universo, é a substância amorfa, é o eu sou, e eles vão dar vários nomes, porque eles não estão ali falando sobre cristianismo. Eles estão ali agregando Deus dentro do produto que eles estão vendendo, mas com muito mais clareza do que o povo que conhece o cristianismo, só conhece. Acabam ensinando muito mais, e olha que eu digo para você, eu tenho bastante tempo de evangelho e aprendi muito lá, tá? Eles falando coisas que está escrito na Bíblia e que na igreja não ensina, na escolinha dominical não ensina. Nos grupos de comunhão dentro de casa que segue aquele padrão, aquela doutrina do pastor, né, não ensinam. E todos falam sobre resposta de oração ao universo, resposta de reza ao universo, resposta de Deus, resposta do todo, resposta da substância. Todos falam sobre uma resposta. Antes da resposta precisa do perdão. Todos falam sobre o perdão. Todos falam sobre o perdão. Todos vão falar sobre o perdão. A Rubi andando lá em cima. Todos falam sobre o perdão. Queridos, todos falam sobre perdão. Por isso que o desesperado que quer o relacionamento dele de volta a todo custo, isso é nada mais, nada menos que uma pessoa ferida, um ego ferido, não sabe lidar com a rejeição, não sabe lidar com a perda e fica em pânico. Aí vem os lobos em pele de cordeiro, de ovelha, falando coisas e vendendo para você, principalmente nessa parte de restauração de casamento, o povo que fala sobre restauração de casamento colocando o cristianismo. Hoje eu tive o desprazer de passar por um canal de restauração, que eu acho que é de restauração, que era um homem e uma mulher que supostamente tiveram o seu casamento aí, né? Uma reconciliação. Mas na fala deles, é uma fala, eu não sei, eu acredito que isso seja um tal de discernimento de espírito. Era uma coisa tão forçada, era um amor para cá, amor, mas pelo contrário, a mulher estava expondo o cara a um papel ridículo por causa de um vídeo. Quando ele começava a escorregar no que ele estava falando, ela cortava, puxava para ela, ele cortava e puxava para ele, e é uma bagunça generalizada nesse meio, porque o objetivo é vender algo para você,
o objetivo é ganhar algo de você, faz com que você se inscreva no canal, dê o seu like, porque existe um objetivo sim, você é o produto, não é o que ele fala, é você. Você precisa estar ali, porque ele está comprando a sua atenção com fantasias que não vão funcionar. Então, durante muito tempo, muito tempo, pesquisando aí, né, vendo esses vídeos e fazendo essa análise, eu cheguei a vários criadores de conteúdos com mais de 1 milhão de inscritos, criadores de conteúdos com mais de 4 milhões de inscritos. E me apareceu um vídeo de um pastor de São Paulo falando sobre oração. E despertou algo no que ele falou para mim, que ele falou no vídeo para mim, né? E eu comecei a assistir mais. Peguei 4 vídeos deles, o restante eu não usei, que já era mais uma questão doutrinária, mas eu foquei nesses 4 vídeos de oração. A gente sabe muito bem aqui que não é questão de você caiu de paraquedas aqui, não é nada disso. Você vai procurando sobre esse tema, restauração de casamento, e o YouTube vai jogando para você tudo que fala sobre restauração de casamento. Como eu estava buscando sobre oração em pessoas sérias, pastor Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, são pastores da igreja presbiteriana, pastores sérios, essas porcarias que tem por aí, que falam um monte, desculpa da forma que eu estou falando, mas eu tenho que mostrar para você que isso é uma realidade. Mas pastores sérios, me apareceu esse pastor, tá? Da igreja Verbo da Vida, eu não me recordo o nome dele aqui, um nome, né, um pouco confuso para mim, e ele fala sobre, em 4 vídeos ele dá uma explicação sobre oração. E você vai buscando mais oração, e chegou vários outros vídeos para mim sobre oração. Vídeos extremamente explicativos, vídeos com muita base teológica. E aí eu fui ver, né, esses vídeos e comecei a acompanhar esse canal, que é um canal de uma igreja aqui do Rio de Janeiro, que é a Igreja Adventista do 7º Dia, de Botafogo. Quem é do Rio de Janeiro sabe onde que fica Botafogo, Zona Sul. E eu peguei um pastor de lá, um irmão, e assisti vários outros vídeos dele falando sobre oração. Isso tem algum tempo atrás, tá? E eu comecei a aplicar a forma que ele estava colocando. Esse outro pastor da igreja Verbo da Vida ficou em stand-by e eu comecei a pegar o que ele estava falando sobre oração. O que ele estava falando sobre oração é exatamente o que os coaches estavam falando sobre oração e sobre perdão. Só que cada um fala de uma forma. Exatamente. Podia-se dizer que os coaches, esses grandes players que tem aqui no YouTube, estavam assistindo o que ele estava falando. Só que ele traz uma base, tá? Fundamentação teológica muito forte. Porque a igreja adventista é uma igreja séria. Tudo o que os adventistas fazem, e são irmãos, são cristãos, e não tem essa de é porque eles guardam o sábado, isso é uma questão doutrinária deles. Ah, ele aceita, você é julgador. Você é julgador. Então entenda isso, eles são irmãos, nós somos irmãos dele e temos que respeitar eles. Temos que respeitar. Se é que eu vou falar dessa forma, de uma forma meio que preconceituosa, temos que respeitar, como se eles fossem diferentes. Não são, eles são cristãos, junto como nós somos, iguais nós somos cristãos também. Eles creem em Cristo com uma responsabilidade muito maior do que tem espalhado por aí. Essa bagunça de um monte de gente abrindo a boca e falando de Deus,
falando de Jesus, na internet, no YouTube, uma verborréia terrível. Eles são sérios. Eu trabalhei durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro, de CLT, e trabalhava em ambulância. E eu ia muito ao Hospital Adventista, que fica também na Zona Sul. E o hospital é referência. É de uma humanidade surreal, de uma educação surreal. A maioria dos médicos que trabalham lá são adventistas. E aqueles que não são e vão trabalhar no Hospital Adventista, eles acabam até se convertendo ao cristianismo. É de uma estrutura fora do normal. Eu não sei se alguém aqui conhece alguém do Rio de Janeiro que trabalha, seja de que área for, dentro do Hospital Adventista, lá em Santa Teresa, e que vai concordar com o que eu estou falando. Eles têm faculdades, hospitais, apoios sociais, apoios a crianças, adultos com câncer. É de uma estrutura fora do normal. E sem brincadeira, compromissado com a palavra. Compromissado com a palavra. Compromisso total, total. É difícil de eu chegar aqui, não que eu estou julgando, mas é difícil de eu chegar aqui e falar algo e indicar você a algum outro local. Então eu indico ao pastor Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, indico também você se debruçar um pouco sobre algumas pessoas, tá, da Igreja Adventista. Isso é, se você não for tão julgador, né? Porque o julgador tem uma resistência muito grande. Então eu passei a olhar a oração e aplicar a oração da forma que o Espírito Santo começou a falar comigo. E a partir desse momento, eu comecei realmente a entender o que a palavra de Deus diz, que pede e receberá, seja o que for que precise, desde que você não duvide. Orando, peça tudo em oração. E eu tive muitas experiências, continuo tendo muitas experiências positivas de resposta de oração, da forma que eu estou orando. E é dessa forma que eu estou orando que eu vou incentivar a você, dar a mão para que você possa caminhar. E foi muito tempo, muitos meses sem fazer vídeo, sem fazer live. Eu confesso que eu prefiro as lives, mas o Espírito Santo ele fala muito forte ao meu coração em relação a ajudar você e continuar ajudando de forma gratuita. Mas chegar a um ponto para fazer com que você entenda que o outro não é prioridade, e sim você é a prioridade. É você que precisa ter a sua identidade ativada. Ah, Vitor, eu tenho minha identidade ativada. Tem nada. Desculpa, mas não tem não. Não tem não. Por que eu falo que não tem? Porque muitos passam pelo vale ou pelo deserto e passam no desespero. Testemunhos. Assisti muitos testemunhos. Muitos canais de restauração falando sobre testemunhos. Testemunho de pessoas que ficaram com câncer. No testemunho deles, eles mostram pessoas crentes, cristãos, protestantes, dentro da igreja, verbalizando ter uma fé absurda, mas quando veio o câncer, entraram em pânico. Eu tive câncer, fiz lives aqui com a garganta, com o tumor na garganta.
tive a decisão, eu decidi, em fé, não fazer nem quimioterapia, nem radioterapia. Passei por uma cirurgia e declarei a minha cura. Várias horas de cirurgia, e tá aqui no canal. Graças a Deus, tá aqui, ó, a cirurgia. Você pode assistir. Tem vídeos aí novinhos. Uns 2, 3 vídeos atrás que fala sobre. E eu coloquei foto, coloquei vídeos, alguma coisa assim. Mas eu decidi, Vitor, eu fui encaminhado para fazer radioterapia. Fui encaminhado para fazer quimioterapia. E eu decidi não fazer. E eu não consigo lembrar em um momento da minha vida que eu entrei em pânico quando a otorrino falou assim, que esse inchaço, ele tá com uma deformidade. Eu falei, doutora, é câncer. Eu sei disso. Eu só busquei o tratamento. E eu fui em busca do tratamento. Então, eu não entrei em pânico. Muitas coisas na minha vida eu entrava em pânico. Mas depois que eu entendi, olha que eu tenho muito tempo de crente, consagrado a pastor. Primeira vez que eu estou falando isso aqui para vocês, consagração de pastor. Mas eu passei por situações que o que me livrou foi a oração. No meu trabalho, eu já cheguei na conta corrente, com R$5, com todo o dinheiro bloqueado pela esse banco, esse PagBank, que bloqueou todo o meu dinheiro, R$5. Eu dei no combustível, no posto de gasolina, peguei um cartão, abasteci, completei, e Deus honrou que eu fiz dinheiro que logo depois, com todo o dinheiro que estava preso, eu fiz 4 vezes mais trabalhando. Então eu tenho a experiência de oração, de respostas positivas de oração. Eu creio num Deus que me direciona. Eu creio num Deus que diz que vai responder, uma vez que eu esteja conectado a Ele. No capítulo 3, 2 de Filipenses, capítulo 2, versículo 13 de Filipenses diz: Ele te dá o querer e Ele te dá o realizar. Essa conexão que é preciso ter. A oração, ela precisa estar nessa ligação. É por isso que no livro de Tiago diz que você não recebe porque você pede mal, pede para o seu prazer. E o que acontece na restauração de casamento é isso. Você quer desesperadamente que o outro volte, mas você não vê as consequências do retorno dessa pessoa, de como ela volta. Então, nesses atendimentos que eu faço e continuo fazendo de forma gratuita, eu posso dizer que de 100%, 20% de todos os atendimentos e casamentos que houveram uma reconciliação, 20% estão firmes. O restante foi tudo brincadeira. Foi tudo papo furado de testemunho de canal de restauração. E olha que eu digo para você que tem gente que ainda força, tá? Força a você dar um testemunho. E tem muita gente que às vezes não quer se expor, aí bota... A maioria desses testemunhos que vem em áudio aí, ó, são tudo duvidosos. Fica lá. Edifica a sua fé? Não sei, a minha nunca edificou. Esses testemunhos em áudio nunca edificou. Ah, Vitor, você tá meio esquisito. Não, tá tudo bem, não tem problema nenhum não. Ah, não vou ficar mais no seu vídeo, vou me desinscrever do canal. Vai na paz. Amanhã faz 2 dias que você cancelou a inscrição. Porque o que eu peço a Deus, tenho pedido a Deus,
é que realmente Ele envie pessoas que queiram passar pela experiência da reconciliação verdadeira, mas com o outro vindo restaurados, não vou dizer restaurados, mas que venha com um arrependimento. Porque se ele não caminhar com você, no caso do cônjuge, não caminhar com você na mesma estrada, esquece, filho, não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu fico triste que tem gente ganhando dinheiro em cima de muita gente. Muita gente. Então, meus irmãos, hoje é dia 25 de dezembro. Estou fazendo esse vídeo aqui para que eu possa compartilhar rapidamente com vocês. Isso aí já tem 30 minutos, meia hora de vídeo. Mas o meu objetivo é a live, tá? É a live. Abrir live pela manhã e abrir live pela noite. E as lives vão ser lives de oração. As lives de oração, tá? É para que você possa ficar fortalecido. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais você se fortalece e entra num processo de intimidade com Deus. E essa intimidade vai revelar coisas para você que você nunca experimentou. Que você nunca experimentou. E vai chegar um momento que você vai se questionar se realmente o nível que você chegou, você deseja uma reconciliação. Porque muitos estão na bagunça. Muitos estão na bagunça. A prova viva, tá? Do quadro que eu conheço, do que eu vivo. A mãe das minhas filhas, ela não quer nada com nada. Falo com ela sobre a mais velha, a mais nova que mora comigo, mas as informações que acabam chegando para mim dela são informações terríveis. Terríveis. Uma pessoa que se converteu ao Evangelho, hoje vive uma vida duvidosa. Ah, Vitor, você busca pela restauração do seu casamento? Não busco. Não busco. A prioridade hoje na minha vida, tá? A prioridade hoje na minha vida é ter muito mais intimidade com Deus. Muito mais clareza de quem Ele é. E toda essa clareza, todo esse conhecimento é passar para você. Eu vou te dar um exemplo porque eu falo sobre eu não buscar por uma restauração. Porque se ela entra agora, atrapalha vocês. Atrapalha vocês. Porque o que eu tenho para passar para vocês é fazer com que vocês consigam se levantar para que vocês possam ter clareza e não caiam mais nesses golpes que estão espalhados por aí. E que você, quando abrir a sua boca, você abrindo a sua boca, você tenha resposta de oração. Resposta de oração positiva. É para que a sua alegria se cumpra. É para isso que Deus fala. Ele quer sempre te abençoar, sempre. Sempre te abençoar com ok, com pode, para que a sua alegria se cumpra. Para que a sua alegria se cumpra. Então, meu irmão, eu não vou demorar mais aqui, realmente já ficou bem distante, bem longo o vídeo. Eu me recordo no início da minha caminhada no YouTube, a dificuldade que era para fazer um vídeo de 5 minutos. 5 minutos. Hoje nós estamos aí com 35 minutos de vídeo. É uma conversa. Foi quando eu consegui entender que aqui que eu falo com vocês é uma conversa. É uma videochamada. É uma videochamada. Eu não estou impondo nada a ninguém. Eu estou alertando vocês, vou estar alertando mais ainda, vou estar caminhando com vocês. É por isso que eu gosto da live.
porque a live é uma videochamada. É como se a gente estivesse no Zoom, é como se a gente estivesse no Google Meet, é como se a gente estivesse num aplicativo aí de videochamada. É dessa forma. Eu não gosto muito dos vídeos que são feitos, né? Esses vídeos que a gente faz e tal. Nenhum vídeo meu tem edição, nenhum vídeo meu é cortado, né? A Rubi passa lá atrás na cama, e eu bebo água, e a Rubi lá atrás lá. Olha lá, Rubi. A Rubi. Aonde eu tô... É da minha filha, mas só vive comigo. A Rubi. Então... Também, né? Um calor no Rio de Janeiro, não vai ficar dentro de um ar-condicionado. Enfim. Meus irmãos, eu quero que vocês saiam da posição que vocês estão. Desse desespero de vida. Dessa angústia, desse sofrimento. Sabe? Dessa tristeza. Hoje, dia 24... hoje, dia 24, vou dizer pra você. Dia 24... Desculpa, hoje é dia 24, né? Eu tô falando dia 25. Dia 24, hoje, eu tô sozinho em casa. Sozinho em casa. Não tem ninguém. A minha filha mais nova foi junto com a mãe, com certeza para casa da irmã. E junto com a avó, tá todo mundo para lá. Eu tô em casa. São 20 para as 9 da noite, que eu tô fazendo esse vídeo gravado aqui. São 20 para as 9. Daqui a pouco eu vou jantar, vou deitar e vou dormir. Porque amanhã, dia 25, eu já quero estar abrindo uma live logo pela parte da manhã. Eu só não sei se vai ser às 6 horas da manhã ou mais cedo um pouco. Mas são lives rápidas. Elas sempre vão ficar gravadas. E eu sei que vai chegar um momento que as pessoas vão estar junto pela parte da manhã antes de ir para o trabalho. Por isso que eu acredito que eu vou começar a abrir essas lives 5 e meia, né? Porque o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Porque muitos acordam de uma noite totalmente terrível, porque não conseguem dormir, porque estão pensando no que o marido está fazendo, no que a esposa está fazendo, e vão para o trabalho e ficam no trabalho ruminando aquele pensamento. Então, nada melhor do que iniciar o dia com um bate-papo, com uma oração, com um versículo bíblico, pedindo a Deus ajuda para que você possa passar por esse dia. E no final da noite, nós voltarmos aqui, só que vai ser mais tarde, por volta de umas 10h30 por aí, para que a gente possa mais uma vez nos encontrarmos, conversarmos mais um pouco, trazer mais alguns ensinos. Aí à noite já vou trazer algo mais voltado para ensinar você. Pela manhã não, pela manhã vai ser mais rápido, porque as pessoas têm trabalho, né? Eu acabo trabalhando mais tarde, as pessoas têm trabalho, muitos acabam saindo muito cedo, 6 e alguma coisa, para poder ir trabalhar, não nesse período agora de festas, não, né? Mas à noite dá para sim trazer um ensinamento mais focado sobre visualização, sobre oração, né? Sobre mentalização, de como nós vamos estar fazendo. Eu vou estar colocando tudo o que eu sei, tudo que eu tenho aprendido, tudo que o Espírito Santo tem colocado para mim, para estar ensinando a vocês. Então, meus irmãos, no mais, um Feliz Natal para vocês, para todos. Fica em paz. Não fica com o coração apertado. A oração vai fazer com que você fique leve, mesmo nesse dia 24. Fique leve, fique em paz. E lembrando que o meu número do WhatsApp está em algum lugar aí. Se você não achar, você pode mandar nos comentários. Comente no vídeo, porque esse vídeo chega para outras pessoas que precisam sair dessa mentira, tá? Se foi algo interessante para você e você está passando por esse processo, quiser se inscrever no canal, se inscreva no canal. São essas 3 coisas, né? A inscrição, para que você possa, ativa o sino de notificação, dê o seu like, porque o YouTube entende que é legal o vídeo,
E se você quiser comentar, eu não digo nem compartilhar, mas se você está passando por uma situação delicada no seu relacionamento e conhece alguém que está passando também, aí é válido você compartilhar. Você não vai compartilhar para outras pessoas, né? Eu vou até falar em lives, olha, essa live você pode compartilhar com outras pessoas, porque eu vou acabar não olhando, focando tanto, né, sobre visualização. Visualização você pode utilizar para inúmeras coisas, tá? Trabalho, relacionamento, empreendimento, casa, carro, né? Enfim, para um monte de coisa. Aí se você quiser compartilhar, você compartilha. O que eu vou estar colocando para você é exatamente o que eu tenho feito e o que tem dado certo para mim, tá? Deus tem me abençoado muito, muito, muito em relação a isso. E o que eu faço aqui é nada mais, nada menos que transbordar para vocês, tá bom? Um beijo no coração e até amanhã às 5:30 da manhã, tá? Tchau, tchau.